Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 16 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Coronel Nishikawa para ler a resenha do expediente. Indicação, deputado Douglas Garcia. Indicação do deputado Alexandre Pereira. Está lida a presente resenha. Muito obrigado, deputado. Iniciando o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Só sentei porque não tinha outro aqui. Primeiro orador, deputado Castelo Branco. Deputado Edmir Chedid. Deputado Jorge Lula do Carmo. Deputado Alex de Madureira. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Sebastião Santos. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Major Meca. Deputada Janaína Pascoal. Deputado Maria Lúcia Amari. Deputado Daniel José. Deputado César. Deputado Wellington Moura. Solicito ao Coronel Nishikawa que assuma a presidência dos trabalhos. Neste momento, passa a presidir os trabalhos da casa o deputado Coronel Nishikawa, para a fala do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Inscrito, Coronel Telhada. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Muito obrigado, senhor deputado Coronel Nishikawa, aos senhores e senhoras aqui presentes, aos assessores funcionários, aos senhores deputados, ao público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero iniciar nesse dia 16 de outubro, saudando aqui o Dia do Instrutor de Voo. Hoje é o Dia do Instrutor de Voo, esses profissionais que formam profissionais da área de voo e permitem que o nosso país tenha segurança na área de voo, formando ótimos instrutores, ou profissionais, pessoas totalmente dotadas pelo bem da aviação no Brasil. Ontem, senhor presidente, nós estivemos no batalhão Tobias de Aguiar, onde nós comemoramos os 49 anos da criação das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Para quem não sabe, a rota foi criada em meados dos anos 70, sendo o dia 15 de outubro a data oficial da criação da rota, devido a um documento originado na época pelo tenente Pazelli, que passou a ser dada a data do dia 15 de outubro como dia da criação da rota. Parabéns aos irmãos do batalhão Tobias de Aguiar pela missão que desempenham diariamente no estado de São Paulo. Parabéns ao coronel Mário Alves da Silva Filho, comandante daquele batalhão, e grande abraço a todos os irmãos e irmãs de armas da nossa Polícia Militar. Senhor presidente, também queria fazer referência aqui, que nesse final de semana, mais propriamente no último domingo, nós tivemos dois brasileiros aí que foram campeões. A primeira foi a brasileira Bia Ferreira, que é oficial, que é militar. Ela derrotou a atleta chinesa por 5-0 e conquistou o ouro no Mundial de Boxe, na categoria 60 quilos. Foi na Rússia, no domingo passado. E também o brasileiro sargento da Marinha, Arthur Nori, não sei, acho que é da Marinha, não lembro, mas que ele é sargento, ele é. Levou o título mundial de barra fixa no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que também no domingo em Stuttgart, na Alemanha. Então, parabéns a esses dois militares por mais essa honra conseguida para o esporte brasileiro. Eu queria aqui fazer referência, todo mundo está comentando na rede social, a fala do governador ontem, numa cidade do interior, onde ele foi muito infeliz. Ele foi afrontado por alguns manifestantes e acabou, num momento grande de infelicidade, num momento sem pensar, acabou falando impropérios que não deveriam ter sido ditos. É uma pena que tenha acontecido isso, porque ele usou inclusive o termo vagabundos, se referindo a policiais militares aposentados. Talvez o governador Dória não sabe, mas esse termo vagabundo é um termo muito pesado para nós, porque normalmente nós nos condicionamos a chamar de vagabundo o ladrão, o assaltante, o pilantra que pratica o crime.
Então, essa palavra, além de ter sido muito mal empregada, ela é uma afronta a todos os policiais militares da reserva. Tudo bem que era um punhado de gente que estava lá, mas quando falou dos aposentados, acabou se referindo a todos os policiais aposentados. Então, queria pedir aqui ao senhor governador que se retratasse nas suas palavras, porque não ficou nada bem para nós, policiais militares, principalmente para nós aqui, que somos da base de apoio, é uma situação muito difícil. Queria dizer também da infelicidade daqueles policiais estarem fazendo manifestação e ofendendo o senhor governador também, chamando de mentiroso e outros impropérios. Eu não entendo o que está acontecendo, deputado Nishikawa. Nós nunca tivemos um governador que falou que fosse valorizar a polícia. Nós nunca tivemos um governador que prometeu que vai aumentar o salário da polícia, sendo que a promessa é que até dia 30 de outubro estará entrando o reajuste nessa casa. E apesar das promessas, apesar de tudo que foi feito, o nosso pessoal não para de reclamar e de ofender ao governador do estado. Eu não entendo essa política de enfrentamento, essa política de ofensa, essa política de barulho, porque isso não traz resultados, isso é mais que comprovado. A nossa política, a nossa maneira de trabalhar é com resultados, com projetos aprovados, com indicações aprovadas, com resultados verdadeiros, com leis aprovadas que apoiem a Polícia Militar. Então, essa situação é uma situação desastrosa e desnecessária. Mas, infelizmente, ontem, senhor governador, foi muito desagradável e inaceitável o que o senhor falou. Eu espero que o senhor venha a público retirar essas palavras, porque não são palavras condizentes para homens e mulheres que, durante o tempo de serviço, serviram ao Estado, fazendo o melhor que podem pela segurança de todos os cidadãos brasileiros. E eu peço a todos os policiais militares também que reflitam nas suas atitudes. Eu nunca vi a pessoa xingar a quem tem obrigação de respeitar. Só a polícia militar, todos nós entramos, nós juramos respeitar as autoridades constituídas. Parece que o pessoal esqueceu isso. O pessoal esqueceu o juramento que foi feito. Então vamos colocar a mão na consciência, rever a nossa postura, que eu não quero ter a desprazer de ter os nossos direitos rejeitados depois por causa de uma conduta inacertada, por causa de uma conduta indevida. Nós somos policiais militares, nós respeitamos as pessoas e por isso nós obrigamos que sejamos respeitados também. E nós vamos atrás dos nossos direitos e vamos fazer valer nossos direitos. Tenho certeza disso. Senhor governador, nós esperamos a retratação de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência reassuma a presidência. Deputado Coronel Telhada volta a assumir a presidência dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Muito obrigado, deputado Nishikawa. Pela ordem, senhora deputada. Presidente, gostaria de deixar mais uma vez registrado. A senhora quer aqui o quê? Uma comunicação? Uma comunicação, perdão. Regimental. Gostaria de deixar aqui registrado mais uma vez o meu apoio à nossa importante instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ontem pude prestigiar o aniversário da Rota de 49 anos e a gente pode ver realmente nos olhos daqueles homens, daquelas mulheres, o empenho, o amor que eles têm pela profissão e a dedicação que eles têm em realizar o trabalho deles, que é tão importante para a população, né? Mas a gente precisa, além de reconhecer, né, valorizar. Eu acho que gratidão não paga as contas dos nossos policiais, né? Não paga a conta de ninguém. Então é importante que esse reajuste que o governador, inclusive o prazo, está aí quase acabando. E nós precisamos que o governador envie isso aqui para essa casa para que a gente possa votar. Eu estou ansiosa para votar sim pelo reajuste dos nossos policiais. Um reajuste mais do que justo, mais do que necessário. Reconhecer, valorizar, mas sim, fazer justiça na questão financeira para que os nossos policiais tenham um mínimo de dignidade. E ontem, nesse evento de 49 anos da Rota, em nome do Tenente Coronel Mário, eu faço a saudação aqui em plenário para todos os rotarianos, agradecendo mais uma vez a eles pelo trabalho. Gostaria de dizer que ontem eu conheci lá a pequena Maria, né? A Maria, que é filha de um ex-rotariano que foi morto em um assalto, e ela estava lá fardada, linda, orgulhosa do trabalho dos policiais, e me vem em mente a questão desses policiais quando são mortos, né? Eles têm, as viúvas, os viúvos, têm o problema da celeridade em receber as suas pensões,
muitos policiais, inclusive, fazem vaquinha para conseguir pagar o velório, as custas todas daquele momento tão difícil para a família, e não tem a celeridade do governo do Estado em dar o respaldo financeiro para essas famílias. Então, fica aqui também registrado o meu apelo em nome dessas famílias enlutadas, que recebam o respaldo necessário do governo do Estado e mais celeridade nessas situações. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor deputado. Para uma breve comunicação. O senhor aguarde, senhor deputado, porque eu tenho uma lista de deputados inscritos aqui para não tomar o tempo deles, ok? Deputado Carlos César, deputado Roberto Moraes, deputado Conte Lopes. Eu queria alertar os senhores deputados que no pequeno expediente há uma relação de deputados inscritos. Quando eu concedo comunicação a vossas excelências, acaba se tomando o tempo dos deputados. Então, se os senhores puderem aguardar, porque eu ainda tenho o deputado Conte Lopes, apesar que tem o deputado Sargento Nery também aqui presente. Ok? Pode ser, deputado? Muito obrigado. Viu? Obrigado, tudo bem, irmão? Nesse momento na tribuna, para sua fala, pelo tempo regimental de 5 minutos, o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, público que acompanha na tribuna da Assembleia, ontem eu falava, né, nessa tribuna a respeito, né, da briga entre o Mar e o Rochedo, e que acaba sobrando para o Marisco, né? E ontem nós tivemos em Taubaté, mais uma vez, uma briga com o governador Dória, xingando os veteranos que o estavam vaiando, sei lá o que, se manifestando, de vagabundos, né? Que não tinham o que fazer. Então, eu não acho... O que a gente pode achar de uma situação dessa aí? Às vésperas de um aumento, né? Porque nós queiramos ou não, nesses 32 anos que eu estou nessa casa, ou na política, quem dá aumento é o governador. É o governador que dá aumento, não é deputado, não é senador, não é o presidente da República, é o governador do Estado. Ele que concede o aumento. Então, eu não sei se a gente, volta a repetir, sendo xingado por um empresário que é xingado pelos funcionários, se ele vai ter vontade de dar aumento para os funcionários, né? Ou vai querer mandar os funcionários embora. Aí vocês vão dizer, não tem forma de agir? Tem. Olha, ele pode agir de outra forma. Aumentar as delegadas, aumentar outras coisas e dar um salário, dar um aumentinho pequeno para todo mundo aí. Vale essa guerra? Então é muito fácil ir em quartéis e vai ao governador. Já vi muito isso aí, né? Para certas pessoas, talvez seja bom. Não sei se é para o restante, né? Porque, como eu disse, né, uma guerra entre o Mar e o Rochedo vai sobrar para o Marisco mesmo, não resta a menor dúvida. Quando cheguei nessa casa aqui, depois do governo Fleury, o salário da Polícia Militar é idêntico da Polícia Civil, de coronel a delegado de classe especial, de soldado a agente policial e de sargentos idênticos aos investigadores, inclusive as vírgulas. Quando saiu o aumento, saiu do diário oficial igual. Muita gente xingou e nós perdemos isso aí também, né? Perdemos isso aí também. Então, é bom, sei lá, uma certa cautela, porque não sei quem vai sair ganhando com essa briga, né? O governador tem a caneta na mão. Como diz o nosso presidente telhado aqui, não seremos nós, né, que vamos ganhar essa briga, né? Então, sei lá. Então, vamos torcer aí para que a coisa ande, porque faltam 15 dias para vir o aumento que foi previsto. E nós temos cobrado. Nós temos cobrado. Que a política também é a arte de conversar, de procurar, de dialogar. Tem a arte da porrada, né? Mas tem a outra também de diálogo. Nem sempre a porrada você ganha. Porque quando você se torna inimigo de alguém, você não dá nada para o inimigo, né? Inimigo é inimigo. Então, vamos aguardar, né, os acontecimentos dessas 2 semanas, porque é difícil ver o que vai acontecer com o governador Dória agora, né? Como é que ele vai se portar. Espero que ele não leve isso aí para todos nós, veteranos e os aposentados desse estado inteiro, né? Porque realmente são pessoas que precisam do aumento, querem continuar com a paridade. Agora, ele tem forma de não manter a paridade? Tem. Ele só dá vantagem para alguns e dá uma porcentagem para todo mundo. Vai reclamar com quem? Com o bispo? Já passei por isso nessa casa aqui. Quando o Saulo, no governo geral do Alckmin, ia dar um aumento do auxílio localidade. Nós brigamos pra caramba aqui, brigamos tal.
Não, como é que aconteceu? Se o cara trabalha em Guarulhos, é diferente de trabalhar na cidade de São Paulo, ou no ABC, ou em Campinas, ou em Presidente Prudente. Brigamos, não aceitamos. Um belo dia estávamos aqui, chegou o Saulo e falou, olha, vocês querem ou não querem? Porque o governador mandou dizer o seguinte, o secretário Saulo, se vocês não quiserem, nós vamos mandar para a educação. Então, nós resolvemos descer e aceitar, né? Fazer o quê? Ia perder o aumento que ia ser dado para o pessoal da ativa, que era o auxílio localização, que não atingia, lógico, os aposentados e nem os da reserva também. E como é que nós íamos fazer? Brigar e pedir, né? Talvez pessoas aí não precisem de dinheiro, mas aquele aposentado que precisa, ele tem que ter suas necessidades, né? Pagando aluguel, pagando remédio, pagando não sei o que lá. Então eu espero que se acalme os ânimos. Não estou a favor nem contra ninguém, não é esse o problema. Eu acho que é uma questão dos ânimos, né? Do jeito que está. Não sei se nós vamos ganhar ou vamos perder. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Conte Lopes. Antes de chamar o próximo deputado, eu queria pedir licença aos senhores e senhoras para fazer a seguinte convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje 10 minutos após o término da presente sessão ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. 1. Projeto de lei complementar número 44 de 2015, de autoria do deputado Mauro Bragato. Projeto de lei número 1512 de 2015, de autoria do nobre deputado Alexandre Pereira. Projeto de lei número 589 de 2017, de autoria do nobre deputado Roberto Moraes. Projeto de lei 568 de 2019, de autoria do nobre deputado Tiago Auríquio. Projeto de lei 628 de 2019, da autoria do prezado deputado, do nobre deputado Ataíde Teruel. Aliás, eu não sei porque a gente fala nobre deputado, né? Ninguém é nobre aqui, não somos da nobreza, seria prezado deputado, né? Nobre, estranho, né? Mas, enfim, é o regimento que diz, não posso falar nada, né? Vamos lá. 6. Projeto de lei número 1021 de 2019, de autoria do prezado, eu vou colocar prezado por minha conta, que prezado deputado Roque Barbieri. E esse 7 também, esse último aqui. E foi aqui incluído o projeto de lei complementar número 69 de 2019, de autoria da mesa. Está lida a convocação. Próximo deputado, deputado Frederico Dávila, deputado Marcos Damásio, deputado Gil Diniz, deputada Marta Costa. Fará uso da palavra? Não fará? Deputado Sargento Nery. Enquanto Vossa Excelência se desloca à tribuna, eu vou conceder a comunicação ao prezado deputado Danilo Balas. Por favor, senhor deputado. Obrigado, agradeço, presidente. A minha vinda a este microfone é para declarar o meu repúdio às palavras do governador quanto aos veteranos da Polícia Militar na data de ontem. Infelizmente, na cidade de Taubaté, houve um problema ali, uma manifestação de veteranos, aqueles que representam a gloriosa Polícia Militar, e o governador acabou descendo um pouco o nível e chamando os veteranos de vagabundos. Nós da Polícia Militar, eu que fui policial militar por 12 anos, 14 anos da Polícia Federal, muitos dedicam 30 anos ou mais à Polícia Militar, ao Estado, à sociedade paulista, e acabam, nobre presidente, não aposentando. Eles se tornam veteranos e continuam trabalhando para pagar as contas, para colocar o pão nosso de cada dia. Então, eu acredito que o nível das manifestações estão caindo muito, ataques estão sendo proferidos de ambos os lados, mas o governador, como governador de estado, ele não poderia ter chamado os veteranos de vagabundos. A maioria dos veteranos continua, sim, trabalhando, fazendo bico para colocar o dinheiro em casa, para pagar a escola, para fazer o mercado. Então, eu creio que, rapidamente, esperamos a palavra do governador, um pedido de desculpas aí por ter chamado os veteranos de vagabundos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Muito bem colocadas as palavras de Vossa Excelência. Quero retificar aqui, acho que na hora da leitura eu falei errado o número de um projeto aqui. Então, retificando, é o projeto de lei número 1021, 1061, não sei porque eu estou lendo 21, acho que é a idade. 1061, 1061, falei certo agora? De 2019, de autoria do nobre deputado Roque Barbieri. Justo do Roque, se eu ler errado eu estou perdido aqui, viu? Deputado Sargento Nery.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, demais parlamentares, a todos que nos assistem, a nossa segurança parlamentar, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. E eu venho aqui falar também, Danilo, sobre o pronunciamento do governador, que foi um tanto quanto inadequado. Espero que ele se retrate com os nossos veteranos, mas eu não vou falar para ele, eu quero falar para a população paulista. É para você, população paulista, que me assiste. Os nossos veteranos trabalharam 30 anos protegendo vocês, as suas vidas, os seus patrimônios, e lutaram sempre por vocês, mesmo não tendo um bom salário. Lutaram sempre por vocês, mesmo não tendo reconhecimento. Lutaram sempre por vocês, cidadão, mesmo sem que o governo fizesse um trabalho de valorização profissional. Diante disso, eu venho falar para a população paulista. Toda vez que você vê um veterano, olhe na pessoa dele e veja um homem ou uma mulher que lutou pela sociedade paulista, que doou sua saúde pela sociedade paulista, que fez da sua vida um sacerdócio, porque muitas vezes deixamos nossos filhos dias de Natal, Ano Novo, aniversário, para que você possa ter um bom Natal, um bom Ano Novo. Muitas vezes lutamos com as intempéries, trabalhando em dia de chuva, calor, frio, e por isso eu falo a cada cidadão paulista, respeite nossos veteranos, façam com que eles realmente tenham o sentimento de missão cumprida, que foi o que fizeram nos 30 anos de serviço. Lutar por esse Estado, lutar por esse povo e realmente fazer com que o Estado Democrático de Direito prevalecesse no Estado brasileiro. E por isso, eu sou solidário aos nossos veteranos. E por isso eu clamo a cada cidadão paulista que seja solidário aos nossos veteranos, para que no futuro, Aprígio, nós tenhamos o reconhecimento como muitos países que reconhecem o seu veterano. É inadmissível algumas frases chulas para os nossos veteranos. E eu espero, presidente, com certeza, que o nosso governador se retrate com eles, porque muitos não deram só o tempo de serviço, deram toda a sua saúde. Temos veteranos de cadeira de roda, hospitalizados, temos veteranos com problemas mentais, por passar por dificuldades, passar por trabalhos realmente estressantes. E não é só da Polícia Militar, temos veteranos da Polícia Civil, agente penitenciário. E nós precisamos, cada vez mais, respeitar esses homens e mulheres. Então fica aqui o meu clamor à sociedade paulista, que veja os nossos veteranos não como policiais aposentados, mas como um guerreiro que combateu o bom combate e que fez a sua missão para esse Estado Bandeirantes. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Deputada Adriana Borgo. Deputada Carla Morando. Deputado Itamar Borges. Deputada delegada Graciela. Deputada professora Bebel Lula. Deputado Ed Thomas. Deputado Rodrigo Gambale. Pela lista suplementar, deputado Itamar Borges, deputada Carla Morando, deputado Sargento Nery acabou de fazer uso da palavra, deputado Enio Tato, deputado Maria Lúcia Amari, deputado Ricardo Madalena, deputado Paulo Fiorilo, deputado Caio França, deputada professora Bebel, deputado Sebastião Santos, deputado Alexandre Pereira, deputado Jorge Wilson, deputado Coronel Telhada, presidente dos trabalhos, deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Você acompanha também, além da Rede Alesp, esta sessão ordinária no Pequeno Expediente, através da internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br,
e também pelo YouTube. Nesse momento tem a palavra o deputado Coronel Nishikawa. Boa tarde a todos, senhor presidente, assessores, colegas deputados, pessoal daí da plateia aí em cima. Primeiramente, senhor presidente, quero corroborar com as suas palavras sobre aposentados da Polícia Militar. Eu sou coronel da Polícia Militar, estou há 20 anos aposentado. Durante esse período, senhor governador, eu fui, durante 7 anos, presidente de Conseg, sem receber um tostão, trabalhando em prol da sociedade. Durante esse período, nós chegamos a construir até um quartel, pelo nome que nós tínhamos lá em São Bernardo, 2ª Companhia do 6º Batalhão. Com a ajuda de indústrias, a ajuda da comunidade, foi erguida uma companhia, porque nós batalhamos para isso. Nós não recebemos um tostão para isso. Então, gostaria que o senhor governador respeitasse os nossos aposentados, inclusive nós aqui que estamos aqui, que nós somos em alguns que estamos aqui. Dito isto, as minhas continências para os professores. Eu não pude estar aqui ontem, que eu tinha uma agenda com médicos, e não pude estar aqui. A minha primeira esposa, falecida esposa, era professora. A minha esposa atual é professora aposentada. Sem os professores, nós não estaríamos aqui. São quem nos prepara para que possamos ter uma profissão. No Japão, o país dos meus ancestrais, a única profissão que não se curva perante o imperador é o professor. Portanto, o professor, os nossos respeitos, as nossas homenagens. Dito isto, gostaria de agradecer aos deputados que pertencem à CCJ pela aprovação do nosso projeto de lei de número 413, reaproveitamento dos aposentados, senhor governador, e também daqueles que sofreram um acidente e um tiroteio durante o serviço operacional, os de mobilidade reduzida, em serviços administrativos, inclusive poderão ser reaproveitados em PROERD, em vários setores que o Estado necessita. Tiraria aqueles que têm condições de trabalhar para colocar esses aposentados para trabalhar. Os que têm mobilidade reduzida também. E com isso o Estado economizaria. Pagaria-se um bônus, não necessariamente que depois vai incorporar o salário, que não é justo, mas os nossos policiais trabalhariam num ambiente que conhece, tem a expertise da profissão. Vai aqui o nosso PL, esperamos que os nossos nobres colegas aprovem quando passar por esta casa aqui para a votação. Ontem nós tivemos também na Rota, 49º aniversário da Rota. Eu vi o capitão Conte Lopes lá sendo assediado por fãs lá, uma coisa impressionante, né? Ele é um mito lá na nossa Rota. Parabéns a esta casa, a essa unidade, melhor, que tanto faz pelo povo paulista. Hoje nós tivemos de manhã, na sala da presidência, uma reunião com o presidente da Federação das Santas Casas. As Santas Casas, que tanto necessitam de emendas parlamentares para poderem continuarem com a casa aberta. É necessário que todos se conscientizem que a tabela SUS, infelizmente, não cobre o valor que eles gastam para cada paciente que se internam por lá. Então, solicito aos nossos colegas aí que tiverem condições de mandar emenda para as Santas Casas, que o façam. Nós enviamos para aprovação um projeto de lei que aparentemente seria inconstitucional, porque nós não teríamos legislar sobre isso, 10% dos valores arrecadados de multa das estradas. Por quê?
nós tivemos a oportunidade de passar pelo Corpo de Bombeiros. Lá, nós recolhíamos os pacientes ou os acidentados para as unidades públicas. E com isso a gente percebia a precariedade. E nós estamos aí rogando que isso vá para frente, 10%. Eu sei que na federação estão destinando, se não me engano, 30%, mas 10% daqui gostaríamos que passasse novamente pelo CCJ. Obrigado, senhor presidente. Não, você é o próximo. Deputado Roberto Moraes, deputado Douglas Garcia. Neste momento, sobe à tribuna para sua fala pelo tempo regimental de 5 minutos, nesse pequeno expediente, o deputado Douglas Garcia, do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar a todos aqui presentes, público que nos assiste na TV, Alesp, também aqui na galeria, assim como todos os servidores dessa Assembleia Legislativa. Senhores, hoje o Brasil olha atônito e também com muita atenção para o Supremo Tribunal Federal. Os olhos de todos os brasileiros neste momento estão sobre a Suprema Corte brasileira, porque nós temos o perigo de ter todos os bandidos da pior espécie colocados nas ruas, todos aqueles que tiveram a sua condenação em segunda instância. Eu venho a essa tribuna expor a minha preocupação quanto ao julgamento que o Supremo Tribunal Federal começará hoje. Eu não estou falando aqui, senhores, daquele bandido pé de chinelo, daquele bandido que roubou um pão ou que roubou uma galinha, não. Eu estou falando de estupradores, eu estou falando de pessoas que são da pior espécie da sociedade, e o Supremo Tribunal Federal está mais uma vez revendo a sua decisão. Essa espécie de revisão de decisão do Supremo Tribunal Federal só causa no nosso país insegurança jurídica, só causa no nosso país insegurança nas nossas instituições. O Supremo não pode colocar nas ruas os bandidos que foram condenados após a segunda instância, de forma alguma. Os tribunais superiores, eles não servem para fazer aquilo que um juiz de direito e aquele desembargador faz. Os tribunais superiores, eles servem para cuidar principalmente da interpretação das leis, para regar os demais tribunais, e não para atender o mérito. O mérito dessas questões vem sim do juiz de direito e dos desembargadores, primeira e segunda instância. Nós corremos o risco de colocar bandidos nas ruas, dentre eles inclusive o próprio Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só que absurdo. Nós não podemos permitir de forma alguma que isso venha se concretizar no nosso Brasil. Não podemos permitir que a juristocracia do Supremo atrapalhe a nossa democracia. Porque sim, a população brasileira está cansada de viver em um país onde os bandidos são tratados como vítimas, está cansada dessa impunidade, estamos cansados de ver pessoas corruptas roubarem debaixo do nariz do povo e nada acontecer, e não serem punidas de forma alguma. E agora o Supremo Tribunal Federal está prestes a dar o aval para que mais de milhares de presos possam ter a sua liberdade colocada em prática. Esse Brasil, vocês vão ver acontecendo aqui no Brasil, a queda da Bastilha, uma revolução. Vocês vão ver acontecer aqui no Brasil, milhares de bandidos sendo soltos, porque o que não vai faltar vai ser pedido nos tribunais inferiores. Peço a todos os ministros do Supremo e também à população brasileira que não venha permitir que um absurdo desses aconteça. O preço da nossa liberdade é a eterna vigilância. E não há vigilante maior que o próprio cidadão que vai às ruas para defender a sua liberdade, que vai às ruas para defender a sua nação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Nós não temos mais deputados inscritos no pequeno expediente, portanto, chamarei aqueles que já falaram, mas se inscreveram novamente. Sargento Nery, o senhor fará uso novamente da palavra? Não fará. Deputado Gianazzi, o senhor fará uso da palavra? Portanto, eu tenho um tempo regimental de 5 minutos.
Na tribuna, o deputado, mais uma vez, Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna, senhor presidente, no dia de hoje, eu gostaria aqui de me dirigir ao reitor da Universidade de São Paulo e exigir que ele cumpra a lei. Nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia Legislativa em 2013, um projeto de lei que foi um projeto encaminhado pela própria reitoria da universidade. A universidade encaminhou um projeto de lei aqui por conta da mobilização das professoras das creches e da Escola de Aplicação da USP. O projeto foi aprovado aqui, nós fizemos um esforço enorme para que o projeto fosse aprovado rapidamente. O projeto foi aprovado, o governador, o executivo sancionou a lei e, no entanto, isso aconteceu em 2013. E até hoje, a reitoria da Universidade de São Paulo afronta a legislação, viola a lei, viola aqui o Estado democrático de direito, senhor presidente. Tem uma lei que entrou no ordenamento jurídico do Estado de São Paulo. É uma lei muito simples, que apenas regulamenta a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que transformou a educação, que reconheceu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. Essa é a educação básica, educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E a lei é muito clara, né, em relação aos profissionais da educação. Né? Não existe mais essa profissão, essa terminologia de técnico de apoio educativo que existe hoje ainda, em 2019, na Universidade de São Paulo. Né? As professoras, né, ainda têm essa designação, ainda tem essa terminologia. E, na verdade, o projeto que nós aprovamos, ele regulamenta a LDB, mudando a designação do cargo de técnico de apoio educativo para professor de educação infantil. É a Lei 1202. Inclusive, eu já fui ao Ministério Público, conversei com o Procurador-Geral de Justiça, ele disse que a lei, na verdade, estava em pleno vigor no Estado de São Paulo. A lei foi confirmada pela Procuradoria-Geral do Estado, senhor presidente, de Justiça, desculpa, não a PGE, mas a Procuradoria-Geral de Justiça. E, no entanto, até agora, o reitor da Universidade de São Paulo afronta a legislação, prejudicando as trabalhadoras, as educadoras, as professoras das creches e da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo. Então, eu faço aqui um apelo e uma exigência para que o reitor cumpra a lei. A lei tem que ser cumprida. Agora, o que mais me chama a atenção é que a proposta foi apresentada em 2013 pelo próprio reitor, na época o reitor Rodas, da Faculdade de Direito, um jurista. Ele apresentou o projeto de lei. E agora, não sei por que a Procuradoria, me parece, da Universidade de São Paulo, deu uma orientação para o descumprimento da lei. Isso é um absurdo total, senhor presidente. Então, nós vamos tomar outras medidas, como já tomamos algumas, para que a lei seja cumprida. A Lei Complementar 1202, que transforma o cargo de técnico de apoio educativo no cargo de professor de educação infantil das creches da Universidade de São Paulo. Gostaria, senhor presidente, para concluir, que cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas para o reitor da Universidade de São Paulo e também para o Ministério Público Estadual, para que providências sejam tomadas imediatamente e a Lei 1202, de 2013, seja cumprida pela reitoria da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Então, solicito a nossa assessoria que encaminhe as palavras do deputado Carlos Gianazzi ao senhor reitor da Universidade de São Paulo. E quem mais, deputado? Ao reitor e ao Ministério Público, as palavras do deputado sejam encaminhadas. Deputada Janaína, uma comunicação regimental, por gentileza. Queria comunicar que a CCJ acabou de aprovar
o projeto de autoria do deputado Tenente Nascimento, que reconhece o homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar no estado de São Paulo. E nós tivemos manifestantes muito especiais na data de hoje na CCJ, que são as crianças, né, e adolescentes ali de todas as idades, tem até um bebezinho. Foi muito fofo, porque eles vieram pleitear os seus direitos, vieram com camiseta, vieram e falaram com os deputados antes. Então, eu deixei bastante claro que não sou uma entusiasta do homeschooling, mas entendo que o nosso país é um país plural, que deve contemplar, né, desde a escola em período integral, da qual eu sou defensora, até o ensino domiciliar, seja num modelo, seja em outro modelo, zelando pela segurança, pela integridade física, intelectual das crianças. Então, se o país é um país plural, né, essa liberdade de como aprender e de como ensinar deve ser respeitada. Então, desde já, trago aqui meu apoio formal e no mérito ao projeto do colega, cumprimentando as crianças pelo exercício de cidadania desde cedo. Parabéns, turminha. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Nós temos mais um orador inscrito. Eu vou dar a palavra para o orador, depois abro comunicação para as vossas excelências. Nós temos horário, por favor. Deputado Enio Tato. É isso? Deputado Enio Tato. É o próximo, é o Enio mesmo. Deputado Enio Tato. Posteriormente, abrirei a comunicação para as vossas excelências. Neste momento, o deputado Enio Tato sobe à tribuna para falar pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, cumprimentar os alunos, o pessoal que nos visita hoje, sejam bem-vindos aqui na Casa do Povo. Senhor presidente, é quase impossível a gente falar hoje, como deputado estadual, e não repercutir a fala, né, do governador do estado no dia de ontem. Eu até ouvi algumas falas aqui, eu fiquei imaginando que não aconteceu nada ontem. Parece que o governador fez uma fala lá tranquila, né? Ou eu não assisti direito, ou eu não entendi direito, né? Não interpretei direito. Por isso eu puxei o vídeo e eu gostaria que soltasse aí para a gente assistir, para a gente ver, realmente, para a gente, que todo mundo pudesse assistir o que o governador falou e a forma que falou. Trabalha ou não trabalha? Povo trabalhador, levante o seu braço, mostre que você trabalha, mostre que você gosta de Taubaté, mostre aqui para esses vagabundos que não têm o que fazer, que quem tem o que fazer tem direito a se divertir, tem direito a usufruir a sua vida em paz e tranquilidade. Vai cobrar no Major Olímpio os seus duzentinhos para vir aqui falar bobagem no microfone. Vai para casa, aposentado, vai para casa, amigo. Aqui é lugar de gente feliz, de gente alegre, de gente boa. Enquanto vocês descansam, os policiais de trabalho estão trabalhando, arregaçando a manga para trabalhar. Não estão fazendo política, não. Vai para casa, vagabundo, vai para sua casa, vai comer a sua mortadela com a sua mãe. Eu sem vergonha, eu respeito é policial que trabalha, e trabalhadores, gente boa que está aqui trabalhando e quer se divertir. É isso, né? Esse é o governador, é o que a gente tem. É um em Brasília e outro aqui no estado de São Paulo. Aliás, fizeram a dobradinha, Bolsodória, né? Que garantiram a eleição. Mas o que chama a atenção é o tamanho do preconceito, a falta de respeito com a população, em especial a categoria, o pessoal da segurança pública, né? Quem que estava ali? Ali tinha os policiais aposentados reivindicando, né, justas reivindicações. E ele trata dessa forma. Vai para casa, vagabundos. Vocês não têm o que fazer. Pega os R$200 que vocês receberam do Major Olímpio, senador, e vai comer mortandela com a mãe de vocês. Deputada Brija, é um governador do estado que está falando isso. É o governador do estado que está falando isso. A Assembleia está esperando, e a categoria está esperando, e aqui tem gente que pode falar melhor do que eu, estão esperando o aumento
prometido na campanha eleitoral, e se elegeu muito em função disso, para os policiais, para a área de segurança pública. Você sabe o que tem por trás disso, e a preocupação dele, e essa perda de equilíbrio, esse desespero? É porque a gente já sabe, e a gente conhece o PSDB de mais de 20 anos, a forma que ele trata a segurança pública no estado de São Paulo. E vocês são testemunhos. O pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, né? Desde Mário Covas, que é sempre a mesma ladainha, que não é atendido às reivindicações de vocês. E tem outro detalhe que chama atenção, quando ele chama aposentado de vagabundo e manda embora para comer mortandela com a mãe, porque, se não me engano, teve um presidente do PSDB também, que chamou todos os aposentados do Brasil de vagabundos. Então eles são recorrentes, e é dessa forma que eles tratam os trabalhadores. O que vai acontecer? Vai chegar um projeto aqui na Assembleia Legislativa de aumento. E aí vai ser a grande decepção. E não é prever o futuro, não. É aquilo que a gente está acostumado com o PSDB, com os governos do PSDB. Os deputados que são mais antigos aqui, que têm mais um mandato, Coronel Telhado, Conte Lopes, sabem muito bem disso. Né? Mas os deputados novos da área da segurança, aqui sempre foi desse jeito, essa ladainha. Vai vir 3, 4, no máximo 5%, que não cobre nem a inflação, e aqueles 20, 25, 26% que estão esperando, vai cair por terra. É desse jeito que o PSDB trata todos os funcionalismo público do estado de São Paulo. Por isso que você pode pegar qualquer categoria do funcionalismo público e comparar com outros estados que têm menos condições que o estado de São Paulo, o estado de São Paulo está abaixo, ganha menos. E na área da segurança pública, eles trazem tabelas todos os dias para nós aqui, comparando inclusive com estados menores, estados que têm menos recurso. Então, mais uma vez, é a forma do PSDB governar o estado de São Paulo, de valorizar os funcionalismo público dessa forma, e pior de tudo, nas falas dele, de um cara totalmente despreparado, um cara desequilibrado, um cara que está com algum problema, né? É da forma de tratar, de chamar de vagabundo, né? O pessoal que estava reivindicando justos salários, justos, né, reivindicações que tem direito. No máximo, é conversar, explicar se não pode atender, mas não chamar de vagabundo e mandar comprar mortandela e comer com a mãe deles. Atingir até a mãe dos pobres, as pobres mães dos pobres policiais, do pessoal da área da segurança pública. Esse é o governador do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Castelo Branco, falará no grande expediente ou falará agora? No grande. O senhor vai fazer comunicação? Tudo bem, então. Só depois assina para mim, por favor. Deputado Nascimento, então, se inscreveu. É o último deputado inscrito no pequeno expediente. Deputado Tenente Nascimento com a palavra agora. Senhoras e senhores, senhores que estão nos assistindo pela TV Alesp, presidente, deputado Coronel Telhada, deputado Major Meca, sempre comando forte, que ontem teve lá na grande festa da Rota, comando das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, do qual nós parabenizamos mais uma vez, deputado agente federal Danilo Balas, meu sempre capitão Castelo, Ed Thomas, Aprígio, e eu quero aqui fazer uma menção especial às famílias do homeschooling que lá estão. Aquelas famílias tivemos o privilégio, deputada Janaína, e vocês que nos assistem pela TV Alesp, de aprovar hoje na CCJ
o projeto 707. 7 é o número da perfeição. Vocês estão estudando em casa e já aprendem isso também. 7 é o número da perfeição, do qual vem dar a condição àqueles que optarem, àqueles que têm a condição de praticar, de fazer um ensino domiciliar. Então, nós aprovamos hoje, juntamente com os nossos pares, esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. E ficamos muito felizes, como expressou aqui já a deputada Janaína, que a felicidade de ver as crianças, de ver esses jovens do futuro desta nação com a camiseta lá, pedindo seus direitos, direitos que lhe é realmente importante. Nós temos aqui, a todos vocês que nos assistem, o nosso maior patrimônio, que são as crianças. Então, nesta casa está em andamento esse projeto, que com certeza será aprovado, e quero agradecer a vocês por estarem aqui participando diretamente, conhecendo o parlamento. É isso mesmo, vocês têm que vir aqui conhecer o parlamento, onde projetos importantes estão aqui aprovados. Não é só, não, político não trabalha. Não, nós trabalhamos sim em prol do bem comum. Então eu quero aqui parabenizar a vocês todos e dizer que nós juntos somos mais fortes, que nós juntos vamos vencer e que nós juntos vamos estudar. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, senhor deputado. Encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Primeiro deputado inscrito é o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora deputada. Uma comunicação possível? Enquanto o colega vai, rapidinho. Pode ser, senhora deputada. Não, eu queria só fazer um comentário sobre a fala, dessa vez, corroborando o que falou o colega, o deputado Enio, porque desde ontem eu venho recebendo várias mensagens em razão dessa manifestação do governador. De policiais, de parentes de policiais, mas também de pessoas que não têm nenhuma relação com a polícia, mas que se ressentiram muito com a fala do governador. E eu aqui, de uma maneira muito respeitosa, queria fazer a seguinte ponderação. Toda essa reação exagerada do governador naquela situação concreta está diretamente relacionada a uma antecipação da campanha para a presidência em 2022. Infelizmente, nós estamos ainda em 2019 e as pessoas que legitimamente almejam concorrer, porque quem está na política, ou quem quer entrar na política, qualquer cidadão tem legitimidade para postular um cargo. Então, eu não tiro a legitimidade de ninguém. Porém, nós estamos no início do mandato atual. Não é hora. Então, o que eu penso que está ocorrendo com o governador? Toda vez que ele é, de alguma maneira, confrontado ou questionado, até de maneira ríspida, seja com uma vaia, seja com um protesto, ele atribui essa situação à disputa com o atual presidente Jair Bolsonaro. Porém, o governador tem que entender, e eu falo isso com a melhor das intenções, que há outras pautas em São Paulo. Então, não necessariamente uma vaia, um protesto, uma crítica tem a ver com isso. O problema é que as pessoas já estão com a campanha de 2022 na cabeça. Essa antecipação não ajuda o país, não ajuda o Estado, não ajuda a nação, não ajuda. Até 2022, nós não sabemos quem vai estar vivo. Então, nós temos que nos focar, cada um de nós, no nosso mandato. Então, fica aqui minha solidariedade aos policiais e é quase um pedido ao governador e para todos os outros que já estão em campanha. Foquem no presente, porque o futuro ainda não existe. Nós temos que construí-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Major Meca. Boa tarde a todos. Por gentileza, o senhor poderia colocar o áudio? E eu queria pedir aqui uma salva de palmas para quem trabalha, que são os policiais militares que estão na ativa e estão aqui trabalhando. Eles merecem o nosso respeito, porque não vivem de aposentadoria, não. Não vivem de aposentadoria em casa de pijama. Vivem trabalhando, defendendo o povo do Vale do Paraíba. A você
Guarda Municipal. Esses merecem o nosso aplauso. Aplauso. A turma que fica em casa ganhando dinheiro de aposentadoria vai comer mortadela lá, vai pedir o seu dinheirinho pro Major Olímpio. E o outro major, que vocês são amigos, é o povo que trabalha, que não vive de aposentadoria, que não vive de dinheiro público e que não cobra R$200 para fazer ativismo e usar microfone contra o poder público. Eu respeito quem trabalha, não quem não trabalha para ganhar dinheiro público. E olha aqui para vocês de presente aqui, redução de roubo aqui em Taubaté. Enquanto vocês dormem, a polícia de verdade trabalha. Enquanto vocês descansam, os policiais de trabalho estão trabalhando, arregaçando a manga para trabalhar. Não estão fazendo política, não. Vai para casa, vagabundo, vai para sua casa, vai comer a sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha. Eu respeito a policial que trabalha. Eu quero falar para essa câmera aqui, por favor, me foca nessa câmera aqui, ó. Essa fala nojenta que nós acabamos de ouvir é do governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, candidato a presidente da República em 2022. Atenção! Aqui, ó, todos os veteranos das polícias do Brasil, a todos os policiais da ativa também, porque amanhã, com a permissão de Deus, os senhores também serão veteranos. A todas as pensionistas, a todos os integrantes das Forças Armadas, da ativa e veteranos, porque esse homem pretende um dia ser presidente. Para esse que acabou de falar, todos os senhores, meu pai, veterano, que está no sofá agora sentado, com 2 pontes de safena no peito, 2 mamárias, meu tio falecido, policial, professor, nome de escola, em Carapicuíba, o sargento Turíbio, alvejado na cabeça, tetraplégico hoje, cuidado pelos pais, na sala da casa da mãe dele, dos pais dele, que transformaram a sala numa UTI. Para esse homem, todos vocês são sem vergonhas, são vagabundos. Sabe por quê? Porque os senhores são um peso ao erário. Os senhores custam para o Estado. E esse homem não pensa em seres humanos, em pessoas. Ele pensa em dinheiro. Pensa em escalada pessoal na vida. O senhor sabe, ou melhor, você sabe, João Dória, quem são esses vagabundos a quem você fez referência? São homens e mulheres que carregam nas costas o peso de um Estado. Homens que trocam tiro na rua. Homens que trazem vida, fazem partos dentro de viaturas. Você nunca saberá o que é isso. Você nunca saberá o que é um soldado cair ao seu lado, como já aconteceu comigo, e gritar: chefe, tô baleado. Segura, aguenta que você vai ser socorrido. Você nunca saberá o que é isso. Para chamar esses homens e mulheres de vagabundos e sem vergonhas. Você nunca saberá o que é recolher para um batalhão, como aconteceu comigo e o meu pelotão na rota, integrando o comboio, 2 carros funerários,
trazendo de volta o sargento Varney e o cabo Goulart, mortos no turno de serviço. Você nunca saberá o que é isso. E você entrar pelo portão do quartel e as famílias estarem esperando no pátio, chorando, e o filho do policial correndo, brincando no quartel, sem saber o que está acontecendo, e o corpo dos 2 policiais, no final do serviço, depois de mais de 24 horas, nós velamos no quartel da Rota. Você nunca saberá o que é isso. Você foi até aquela tragédia em Suzano, naquela escola onde várias crianças foram mortas. Você teve que ser amparado porque você passou mal, quase caiu, vomitou. Aquilo que você não suportou por um instante, por um dia, é o que esses homens e mulheres que você chamou de vagabundos e sem vergonhas suportam por 30 anos. É por isso que eles trabalham 30 anos e vão para a reserva. Você nunca saberá o que é isso. Você é um moleque brincando de Forte Apache no estado de São Paulo, brincando com o povo de São Paulo. Você nunca será um líder, nunca foi, e nunca será presidente dessa nação. Você vai falar? Não, pede você. Muito obrigado, deputado. Pede pela ordem. Boa tarde, pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor deputado. Para uma comunicação. Regimental, por gentileza. Farei daqui. Nós estamos recebendo uma delegação de deputados da Alta Áustria, que estão aqui, e eu vou declinar o nome, o presidente Victor Siegel, que eu peço uma salva de palmas, a vice-presidenta Gerda Weichler-Hauer, que eu peço também uma salva de palmas, e o segundo vice-presidente, Dr. Adalbert Kramer. Acompanham o presidente, vice-presidente e segundo presidente, os seguintes parlamentares. Se eu pronunciar errado, me perdoem. Micaela Langer-Weininger. Erwin Mayer. Christian Makor. Gottfried Hirsch. Dankeschön. Klaus Mitterhauer. Rudolf Ferdinand Weitzinger. Werner Inheifter. E Bárbara Lenglan-Herner, se eu pronunciei errado. Quero também registrar aqui a presença do cônsul Klaus Hofstadler, que eu acho que está aqui. Então, senhor presidente, eu queria agradecer a presença de todos. O presidente Cauê Macris já os recebeu na sala de reuniões e nós tivemos a oportunidade, além do diálogo, propor ao cônsul uma relação de proximidade com os parlamentares, até para buscar parceria com empresas austríacas da Alta Áustria. Muito obrigado pela presença, Dankeschön, e aproveitem. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Quero também saudar a todos os senhores e senhoras parlamentares da Áustria a presença. Contem conosco aqui nessa casa, a casa é dos senhores e das senhoras. Sejam bem-vindos. Welcome. Prosseguindo. Eu chamo para fazer uso da palavra o deputado... Vou colocar o óculos, né? O deputado agente federal Danilo Balas está inscrito, mas ele permutou o seu tempo com o deputado Castelo Branco. Enquanto Vossa Excelência se desloca à tribuna, eu vou dar a comunicação ao deputado Roberto Moraes. Obrigado, Coronel Telhada. Boa tarde a todos. Rapidamente, obrigado, deputado, pela sessão.
Hoje pela manhã, programa que a gente apresenta em Piracicaba, na Jovem Pan News Local, AM, Jornal da Manhã, com a jornalista Adriana Páceres, tivemos a oportunidade de receber um amigo seu, Coronel Érico, que brilhantemente comanda o CPI novo, CPI 9 da cidade de Piracicaba, juntamente, hoje, apresentando o novo comandante do BAEP, que a gente conseguiu junto ao governo do Estado, que é o Coronel Souza. Tá? O Tenente Coronel Souza vai assumir, será no dia 16 de dezembro, às 11 horas da manhã, na antiga faculdade de Serviço Social, na Rodovia do Açúcar. Ali será instalado o BAEP de Piracicaba. Foi uma conquista que nós conseguimos levar para a cidade, num trabalho junto ao prefeito Barjas Negre. Ele alugou esse prédio da Faculdade de Serviço Social, a ex-faculdade, e hoje nós tivemos aí a confirmação, já foi publicado em Diário Oficial, mas da data que será 16 de dezembro. O BAEP contará com 265 PMs, sendo composto por um major, 12 tenentes, 3 capitães, 55 sargentos, 193 policiais militares, são 30 viaturas, 30 modernas viaturas, que já estão na cidade de Piracicaba. Então, para nós foi um motivo de orgulho hoje recebê-los e confirmar a inauguração para o mês de dezembro, do dia 16 de dezembro. E também uma luta agora que ele pediu que a gente faça junto ao governo, é a criação do Instituto de Criminalista e do ML de Piracicaba. É o único órgão do governo e nesses 21 anos nós não conseguimos levar como sede de Piracicaba. Ainda dependemos de Campinas. Mas eu tenho certeza que o nosso secretário de Segurança Pública, o nosso querido comandante da Segurança Pública, o general Campos, que hoje mora na região, ele mora em São Pedro. Eu conheci aqui no Exército, aqui do lado da Assembleia, e hoje ele é companheiro nosso lá, e a secretária de Segurança Pública tem muita convicção que ele vai atender esse pedido. Foi uma grande conquista para 52 cidades que compõem o CPI 9, que é o Comando de Policiamento do Interior. Temos lá já a Escola de Formação de Soldados, temos o Comando da Polícia Federal, o DEINTER 9 e todos os comandos que foram levados para a nossa cidade. Então a gente veio fazer essa comunicação, satisfeitos por mais essa conquista para a região de Piracicaba. E saúdo os nossos queridos visitantes que estão aqui presentes hoje, que vieram... De que país, presidente? Desculpa. Áustria. Vieram da Áustria. A nossa saudação, nosso muito obrigado pela presença no maior parlamento do país, que é a Assembleia Legislativa. Obrigado, Coronel Telhada. Obrigado a todos os amigos que nos acompanham nessa tarde de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Roberto Moraes. Transmita, por favor, nosso abraço ao Coronel Érico Ramos Schmidt e ao Tenente Coronel Salgado Souza, o Tenente Coronel Souza. Ele já trabalhou em Piracicaba. Pela nova missão que ele vai executar a partir de dezembro. E um abraço a todos lá. Só mais 2 segundos. Ele trabalhou em Piracicaba, ele é de Ribeirão, mas já está de mudança com toda a família. E a gente está recebendo mais um ilustre policial militar que tanto orgulha a farda aqui no estado de São Paulo. Levarei o abraço. Muito obrigado, senhor deputado. Deputado Castelo Branco, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boas-vindas, Som. Nossas boas-vindas à comitiva da Áustria, que nos dá a honra de visitar a nossa Assembleia, ressaltando que existem laços profundos da Áustria com o Brasil, muito mais do que imagina hoje o povo brasileiro. A começar das nossas 2 primeiras princesas do Brasil Império, de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, que eram do Império Austro-Húngaro, dos milhões de imigrantes que recebemos do então Império Austro-Húngaro e depois da Alemanha. Tive a oportunidade de conhecer a Áustria em 1990, quando servia pelo Exército Brasileiro na França. Nós compramos helicópteros franceses e eu passei 6 meses recebendo essas aeronaves em Marignane, e depois um estágio na Legião Estrangeira. E naquela ocasião fizemos uma visita à embaixada em Berlim e depois em Viena. De maneira que guardo as melhores recordações da Áustria e desejo a vocês todos uma boa estada aqui no Brasil. E que vocês apreciem um pouco desta apresentação, que vai falar sobre os aeroportos paulistas. O meu mandato tem como uma das suas bandeiras o desenvolvimento da aviação no estado de São Paulo. E nós já apresentamos painéis mostrando que a aviação do estado de São Paulo estava muito atrasada. Foram tomadas algumas medidas
positivas no sentido de melhorar esse desempenho. Então, é o chamado Programa de Desestatização dos Aeroportos Paulistas. Ou seja, o mundo é feito de fases. Houve uma fase em que foi importante, nobres parlamentares e plateia, que o Estado colocasse a sua mão e construísse os aeroportos, porque na época não havia a mínima condição disso ser feito pela iniciativa privada. Mas passados aí mais de 100 anos, o cenário se inverte. Hoje o Estado percebe que é necessário colocar na iniciativa privada, se não todos, se não os principais aeroportos, pelas razões que nós vamos apresentar. Bom, em primeiro lugar, aqui está o mapa do Estado de São Paulo. 8 aeroportos do Estado estão recebendo voos comerciais que não existiam. Cidades de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília e Presidente Prudente. Já estão operando. E outros 13 aeroportos vão receber apenas táxi aéreo ou aviação executiva, como, por exemplo, Araraquara, Sorocaba e Votuporanga. A ampliação na oferta do voo regional é poder conectar o território paulista a outros estados e mesmo a capital, o que não era feito, principalmente por aeronaves de poucos assentos. Isso vai dar muita capilaridade para o Estado, se tudo correr bem. Então, sobre os investimentos, os nossos aeroportos, para quem for visitá-los, vai ver que eles estão em estado muito depauperado, ou por má gestão, ou por falta de investimento, ou seja lá pelo que for, mas o fato é que os aeroportos do interior do Estado de São Paulo hoje estão sucateados, abandonados, judiados. Esse retrofit, esse investimento, ele vai ser feito, então, para melhorar a infraestrutura. Lembrando que, principalmente no interior, os aeroportos são área de lazer, rende comércio paralelo, além de ser uma das atividades recreativas também. Segundo, agilidade para futuros investimentos de interessados no setor. Vai melhorar a receita nos aeroportos que já existem, que hoje estão parados. E, finalmente, que é o que interessa também, os voos aumentarão e as conexões entre as cidades. A gente apresentou na última vez o mapa fazendo uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. Como é diferente as conexões lá e aqui. E não tem porquê, porque nós temos potencial para isso. Então, os voos inicialmente serão para até 9 passageiros, estão sendo comercializados em parceria para viagens a partir do dia 28 de outubro. Essa aviação pequena, se for um custo baixo, ela começa a ficar mais interessante do que ir de ônibus. E você ganha agilidade. A operação faz parte de um plano maior de ampliação da malha viária do Estado de São Paulo. Participa deste programa o nosso querido Coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, que é um gênio e que realmente vislumbra no Estado de São Paulo um potencial muito maior do que ele tem hoje e que está parado, né? Ou seja, isso já é um resultado prático daquela nossa bandeira de redução do ICMS, que não era só para a aviação comercial, acabou sendo. A gente espera depois ampliar isso ainda esse ano, para que todo o segmento de aviação e todos os combustíveis tenham redução de impostos. Bom, aqui estão as novas cidades que serão contempladas na segunda fase: Araçatuba, São Carlos, Votuporanga, Araraquara e o binômio Santos-Guarujá, que era um aeroporto ocupado pela Força Aérea e hoje está também ocioso. Bom, para terminar, está sendo lançada uma campanha nacional, hashtag combustível sem imposto. Vai pegar. Nós entendemos que todos os combustíveis do Brasil não devem mais pagar imposto. Simples assim. Os combustíveis impactam em 40% no custo do Brasil. Existe a máfia da adulteração do combustível, existe a máfia de sonegação fiscal, existe uma série de problemas na questão chamada combustível. É muito simples resolver isso. Zera os impostos, não só da aviação, como agora nós estamos ampliando a campanha, hashtag combustível sem imposto, para tudo, para caminhões, para carros, para qualquer veículo, a fim de que o Brasil possa realmente alçar voos maiores no seu desenvolvimento.
Muito obrigado pela atenção. Estejam conosco acompanhando o hashtag combustível sem imposto por um Brasil maior, melhor e mais justo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor deputado. É para uma comunicação e uma saudação. Lógico, ao deputado Castelo Branco, né? Eu falava aqui com o deputado Danilo Balas que sempre te ouvi, é um aprendizado maravilhoso e que é uma grande conquista a aviação regional, e a gente fica muito, mas muito feliz de ver a cidade de Barretos, que é uma cidade muito, mas muito procurada por aqueles que são acometidos dessa terrível doença, que é o câncer, né? Quem conhece o Hospital do Amor em Barretos sabe do que eu estou falando, e que voos para aquela localidade, senhor presidente Coronel Telhada, é de muita importância, porque ali eles chegam de vans ou de carros particulares, aqueles que têm, de ônibus transportado pelas prefeituras, e com certeza a aviação regional vai facilitar realmente em muito naquele centro de tratamento para as pessoas que mais precisam. Claro que se tem acessibilidade, né, a essas passagens, que tomara a gente consiga, né, ser muito mais barato do que uma viagem realmente de ônibus. Então, a explanação do deputado Castelo Branco é grandiosa, e eu gostaria muito de dar os parabéns e falar que é uma grandeza para o Estado de São Paulo, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Nosso abraço ao deputado Castelo Branco também. Somos fã do Castelo, então é fácil cumprimentá-lo. Próxima deputada, a deputada Marta Costa. Deputada professora Bebel Lula. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, todos os componentes da mesa. Cumprimento também os assessores à esquerda, os assessores e assessoras à direita. Cumprimento o público presente, senhores deputados aqui presente, também aqueles que nos assistem através da TV Alesp. Bem, eu subo a essa tribuna, deputado Emídio. Ontem foi o dia do professor. Aliás, o dia do professor, né, deputado, é todo dia, porque esse é o profissional, diferentemente de qualquer profissão. Eu acho que nós ficamos 200 dias letivos com alunos nas salas de aula, né? A gente tem uma relação direta. Como todas as outras profissões, esta profissão hoje, né, também estendo até minha, não digo que solidariedade, mas nossa luta conjunta, deputado Telhada, também, Coronel Telhada, também com relação aos policiais, tem um papel importantíssimo também, né, para aí proteger a vida de pessoas, né? Enfim, essa é uma questão fundamental do papel do Estado para a vida da população, a saúde, a educação, a segurança. Nós estamos atravessando outubro, deputado Coronel Telhada, 0 de reajuste, 0. Até que o orçamento está mais favorável para os senhores do que para nós. Imagina, vai sair da educação 960 milhões, quase R$1 bilhão de reais. Como assim? No momento em que nós estamos dizendo o seguinte, se o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, acabar, a educação básica, deputado Emídio, vai desmoronar. Creches e pré-escolas, espero que o senhor seja, hoje, pré-candidato, mas que o senhor seja eleito lá em Osasco, fazer o brilhantismo, né, da governança que o senhor fez lá como prefeito, de política de inclusão educacional, social, né, sob toda a ótica. Osasco, inclusive, ele conferiu um segundo mandato sem nenhum problema. Me lembro disso. O senhor estava eleito já de antemão, a gente sabia. Por quê? Foram políticas que deram certo. Agora, pergunto o seguinte, o que vai acontecer se esse Fundeb for desmoronado? Creches e pré-escolas? Porque é do Fundeb que sai esse dinheiro. O primeiro ciclo do ensino fundamental, onde as prefeituras todas estão com ele,
segundo ciclo, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, a formação dos professores, o piso salarial profissional nacional que esse Estado já não paga. Mas você fala, então por que a senhora está reivindicando? Eu reivindico porque se está como lei, uma hora tem que implantar. Essa é a pauta permanente de uma categoria que mitiga e que deveria ser respeitada, sobretudo. Não é? Então, nós já estamos aqui quase no final de... no dia 16 de outubro, com 0 de reajuste, nenhum sinal, o orçamento reduzido e nada. Nem saúde para o servidor público tem. Morrer na fila de... Porque o IANSP não dá conta, é um hospital de ponta, mas não dá conta. Essa que é a questão. Nem saúde nós temos, pública. E a gente paga lá os 2% por mês. Estamos lá na luta, para pelo menos essa casa pautar o PL 52, que coloca a autarquia especial no servidor do IANSP, e aí cria regras, inclusive uma gestão compartilhada, porque se nós pagamos, deputado Emídio, é natural que nós façamos parte da gestão, pô. Mas quem só paga aqui somos nós. O governo não coloca a cota parte dele e manda sozinho. Você já viu isso? É uma coisa que eu acho que é para a gente ficar indignada. Que é uma coisa que chega a ser autoritária demais. Né? Eu fui eleito, então não é assim. Não pode. Então, nesse dia 16, um dia após o Dia dos Professores, eu fazendo todas essas reclamações, muitos em casa falam, poxa, mas professora não tem. Eu queria, todos, deputado Emídio, eu vou dar a parte para o senhor, eu gostaria muito de estar aqui dizendo, olha, nós vamos desenvolver o projeto A, o projeto B, o projeto C, né, o projeto D. Nós vamos fazer 1000 projetos de trazer a comunidade e tornar a escola viva, linda, maravilhosa. Esse é o sonho. Não nos permitem, porque a gente não tem condições, deputado, com toda a honra. Deputada Bebel, eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo trabalho incansável em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade. Cumprimentá-la também pela sua luta em defesa dos professores paulistas, à frente da PUESP, o seu mandato todo dedicado a essa questão. E queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, o difícil da época que nós estamos vivendo é que a educação está virando não um direito, ela vai virar, se depender desses governos, tanto do Dória quanto do Bolsonaro, a educação vai virar um privilégio de poucos. Porque, assim, nós já temos a PEC, o teto de gastos, sim, que já complica muito a situação dos serviços públicos. E agora, essa questão da diminuição do orçamento público para a educação. E, no caso do governo federal, nós temos um problema que Vossa Excelência já levantou aqui, que é a questão do Fundeb. Olha, deputada, na condição de ex-prefeito de Osasco, eu digo a você assim, muito do que nós fizemos, quase tudo que foi possível fazer na educação, de céus que construímos, de programas que implantamos, sabe, como a Escola Vai para Casa, o programa de saúde do professor, sabe, um programa especial para cuidar da saúde do professor, tudo isso foi possível graças à existência do Fundeb. Então, se você quiser matar a educação brasileira, né, e o ministro atual está se esforçando nesse sentido, né, nós vamos ter que fazer dessa forma. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela fala e me coloco totalmente solidário a ela. Muito obrigada, deputado Emídio. E não bastasse, deputado Emídio, tem o PL 899, que são ações judiciais que aí não são só professores. Todo funcionalismo que, por uma injustiça, recorreu, ganhou na justiça, agora querem confiscar
também, né, aquilo que a gente ganha na justiça. Ou seja, hoje paga-se um precatório no valor de até R$30 mil. A redução é vergonhosa. R$11 mil, mas no bolso fica R$ 7.400. Isso é confisco ou não é? E aí a justificativa que é dada, qual é a justificativa? Tem que fazer o ajuste fiscal. Nós já pagamos o preço desse ajuste fiscal quando ficamos anos a fio com zero de reajuste. Nós já pagamos o preço desse ajuste fiscal quando, até porque não se cumpriu a lei, quando é para ser cumprida, não é para... nunca. Então, é uma injustiça tirar o que a justiça está nos dando como direito. Isso é uma injustiça. Por isso, eu quero dizer, deputado Emídio, eu gostaria muito de contar com a presença do senhor, se possível for, e deputado Coronel Telhada, conversei com outros deputados também, que não é só da esfera, aqui não tem direita ou esquerda nessa luta, por favor. Aqui tem direitos de um funcionalismo pauperizado. E nós vamos ter audiência pública na próxima terça-feira, às 17 horas, lá no auditório Franco Montoro, né? Então, está aqui estendido e aproveitar também para avisar que nesse dia 18 de outubro, os professores vão às ruas de novo. Por quê? Por todas estas razões e mais uma portaria de atribuição de aulas que retira o direito do professor, por exemplo, né, a ter a sua justa classificação, uma forma de classificação transparente. Então, está difícil para nós, está muito difícil. Para terminar, eu quero dizer, muito obrigada, agradeço aí a oportunidade, e na outra oportunidade eu explico melhor o que significa essa portaria 6, editada pela Secretaria do Estado da Educação. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Os próximos deputados inscritos. Deputado Sargento Neri. Deputado Daniel José. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Douglas Garcia. Deputado Gil Diniz. Deputado Paulo Lula Fiorilo, que por sessão cede seu tempo ao deputado Emídio de Souza. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Nesse momento, sobe a tribuna, deputado Emídio de Souza, para suas palavras neste grande expediente, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, prezado presidente em exercício, deputado Telhada, eu queria aqui, na sequência da deputada Bebel, minha colega de bancada, seguir nesse mesmo raciocínio, porque, de fato, o Dia do Professor, ele possibilita, ele cria a oportunidade que não se pode perder de discutir a situação da educação no nosso Estado e no nosso país. Você sabe, deputada, que o governo federal, chefiado pelo Bolsonaro, e o Ministério da Educação entregue a uma pessoa evidentemente despreparada, né, que zomba da educação pública, que zomba das universidades brasileiras, que imprime um caráter ideológico a tudo quanto é conquista, tudo quanto é coisa importante que se tem notícia. São Paulo, pela grandiosidade do nosso Estado, pela capacidade financeira, orçamentária e pela tradição e importância estratégica que São Paulo tem que estar à frente na sua educação, ela tem que apontar rumos para o país. Mas é o contrário que está acontecendo. Outros estados estão avançando mais na educação do que o estado de São Paulo, né? E aí que eu falo o seguinte, o Dória agora, o governador Dória, ele anda numa política de querer se dizer que ele não tem mais nada a ver com o Bolsonaro.
Ora, a melhor maneira dele, se ele quer provar que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele tem que fazer diferente na educação, ele tem que fazer diferente no gasto público e tem que fazer diferente no tratamento com o país, no respeito com as pessoas, né? Agora, a grosseria dele, feita ontem na manifestação pública na cidade de Taubaté, é uma grosseria que é do tamanho da do Bolsonaro, fez na ONU, faz em tudo quanto é lugar. O Dória se mostrou uma pessoa intolerante, uma pessoa grosseira, que não sabe quem está na política, quem se elege para um cargo de prefeito, de deputado e principalmente governador de um estado como São Paulo, tem que estar preparado para a crítica. E a crítica, às vezes, ela vem num debate civilizado e, às vezes, ela vem no meio da rua. E o que você vai fazer? Você vai pegar todos os críticos e mandar ele para casa e xingar até a mãe do manifestante, como ele fez ontem? Será que o Dória não consegue ter respeito? Se ele não teve respeito pelos manifestantes, ele vai ter respeito pela mãe dos manifestantes? Pelo menos isso, governador. Mãe é uma entidade. Nós, brasileiros, sabe, respeitamos as mulheres e as mães, as nossas mães, quem as tem, quem não as tem, mais presente, mas não se pode permitir o que o senhor falou ontem, vai com a sua mãe para casa, vai, sabe, como se fosse um castigo ir com a mãe. Eu achei de uma grosseria, sabe, uma incapacidade de ouvir, uma incapacidade de ouvir algum nível de crítica. Como é que você vai ocupar um cargo com esse tamanho de intolerância? Quem disse que governador do estado é só para ouvir elogios? Sabe? O que as pessoas estão ali se não reivindicando uma melhoria salarial, as reivindicações próprias, no caso ali dos policiais? Ora, ele pode tranquilamente ouvir falar dos projetos que ele tem, se por acaso tem, de valorização dos policiais, mas isso mostra muito como é que ele trata o servidor público e como é que ele trata os descontentes. Nós tivemos um presidente da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que ainda em 98, ele chamou os aposentados brasileiros de vagabundos. E nunca mais se falou disso. Agora vem pela boca de outro tucano, de outro PSDBista, e governador do principal estado do país, de novo, falar que os aposentados, policiais aposentados, são vagabundos, que estão ali para lutar, porque estavam ali para lutar e deveriam estar na rua, ou estar em casa. Dória, você precisa aprender que democracia não é feita como você quer. Ele não é do jeito que você quer. Democracia, às vezes, ela impõe desafios para todos nós. Às vezes nós somos obrigados a ouvir o que não se quer ouvir. Mas se você não quer ouvir reclamação, volta para cuidar das suas empresas. Volta a ser o vendedor, o mercador que você sempre foi, né? Agora, quem quer ser governador de São Paulo e imagina que não vai ouvir crítica, principalmente sobre educação, sobre a situação dos policiais militares, é melhor arrumar outra função. Então, eu lamento profundamente, me somo aqui os que já criticaram. Acho que o Dória... acho que o Dória saiu menor do episódio de ontem, sabe? Esse tipo de agressão é realmente inaceitável. Deputada Bebel, eu queria ainda abordar um outro assunto. No dia de hoje, o IBGE publicou um novo estudo mostrando, está na Folha de São Paulo, em outros locais, mostrando que a diferença de rendimentos entre pobres e ricos é recorde no país. Ou seja, o objetivo de todos os países deve ser propiciar melhores condições de vida para o seu povo e diminuir o abismo que separa pobres e ricos. O que o atual modelo econômico, sabe, está mostrando é que está aumentando o fosso entre pobres e ricos. Nós temos ricos cada vez mais ricos e nós temos pobres cada vez mais pobres. O que é, de fato, lamentável. O que mostra que o país não está no caminho que deveria estar. E não adianta ficar agora, falar, a culpa é sempre, toda vez que você coloca esse problema,
o Bolsonaro fala que a culpa é do PT. Sabe por quê? Porque ele não tem projeto de desenvolvimento para o país, né? Um projeto de país não é vender as reservas de petróleo, como ele está fazendo. Um projeto de país não é nomear o filho embaixador dos Estados Unidos. Projeto de país não é dar força para a milícia e não é usar a Polícia Federal para perseguir adversários políticos, como está fazendo. Um projeto de país é dizer como é que vai criar oportunidades para todos, emprego para todos, como é que vai fazer a economia crescer para distribuir o bolo, para distribuir a renda, como é que você vai sinalizar para o futuro, como é que você vai manter programas como Minha Casa Minha Vida, criado no tempo do governo do presidente Lula, como é que você vai criar, fazer o ProUni ter a força que sempre tem, sempre teve, como é que você vai fazer isso? Então, eu repito, o Dia do Professor, ele propicia isso, Bebel, porque ainda ontem eu lia um artigo, um vídeo melhor, do professor Fernando Haddad, dizendo exatamente isso, dizendo como foi criado o Dia do Professor. Criado a partir por Dom Pedro I, quando criou o ensino público pela primeira vez, olha, em 1826, criou a ideia de que o Brasil deveria ter um ensino público. É para celebrar essa data que existe o Dia do Professor. E o ensino público no Brasil nunca foi tão atacado, tão vilipendiado como tem sido. No mais, eu queria abordar um assunto relativo à minha cidade, a cidade de Osasco, e também aos demais municípios da região oeste. Se trata da integração entre trens e ônibus, trens da CPTM e os ônibus. Ora, várias regiões da Grande São Paulo já têm integração. Eu propus, apresentei um pedido aqui para que o Estado faça estudos visando a integração, porque isso significa que as pessoas vão sair do seu bairro, na Zona Norte de Osasco, ou na Zona Sul, ou em Carapicuíba, ou em Barueri, Itapevi, em Jandira, cidades cortadas pela linha do trem, e saem do seu bairro com um ônibus que integrará com a linha de trem e que pagará uma única tarifa por isso. Agora, hoje, isso não acontece. E isso é muito importante porque isso significa criar condições, melhorar, tornar menos oneroso o valor do transporte no bolso do trabalhador, da trabalhadora. Então, é preciso que o governo do Estado veja com carinho essa questão da integração ônibus e trens. Isso melhora em muito a vida das pessoas. Eu vou continuar abordando esse tema aqui, não só por Osasco, mas por Carapicuíba, por Barueri, por Itapevi, por Jandira, mas também por todos os lugares onde as pessoas, a partir do seu bairro, possam chegar a uma estação de trem e integrar, de maneira integrada, chegar ao centro de São Paulo, chegar ao seu trabalho e gastar menos por isso. Eu acho que o nosso papel aqui deve ser buscar solução para esse tipo de problema. O Estado precisa investir nas pessoas. O Estado não pode ficar cada vez enxugando mais, cada vez diminuindo a prestação de serviço, cada vez privatizando mais e saindo da responsabilidade que lhe compete. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. Eu pergunto aos senhores e senhoras deputados se mais algum deputado fará uso da palavra no grande expediente. Não, portanto, encerro nesse momento o grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora deputada. Para falar pelo artigo 82. É regimental, Vossa Excelência tem 5 minutos. Deputada Adriana Burgos agora sobe à tribuna para sua fala pelo artigo 82. Boa tarde a todos, senhor presidente, todos os policiais dessa casa, assistentes, assessores, pessoal da galeria que está aqui nos assistindo. E hoje eu venho nessa tribuna muito triste. No dia 27, nós fizemos um grande movimento pacífico e ordeiro na Praça da Sé para chamar a atenção do governador para o nosso reajuste salarial, pela dignidade dos profissionais de segurança pública. E, em todo momento, nas minhas chamadas, no meu comportamento, eu sempre aderi o posicionamento de que até o dia 31 nós deveríamos e devemos esperar e confiar na palavra do governador.
eu não ofendi, eu não o ataquei. Pelo contrário, na Escola de Sargentos, nós nos encontramos na formatura dos sargentos, reafirmei o meu compromisso de acreditar nele até o dia 31 agora de outubro, quando ele vai anunciar o pacote para a segurança pública. Mas hoje eu estou muito triste aqui. Eu sou mulher de praça, eu estou deputada, mas eu sou mulher de um sargento. E eu tenho 8 filhos, e todos os meus filhos foram sustentados pelo salário de um praça, que serviu por 30 anos à instituição Polícia Militar, que trabalhou por 3 empregos, 4 empregos, que não viu os filhos crescer, que muitas vezes me encontrava de joelhos na volta, porque eu não sabia se ele ia morrer ou voltar vivo, ou se eu ia ter ele trocado por uma bandeira. Então, hoje eu venho aqui para dizer, em nome da família da Segurança Pública, estou bastante emocionada, porque o meu marido não é vagabundo, o meu marido, policial militar, não é folgado, e o meu marido, policial militar, é um herói que muitos nem sabem o nome, que saiu da instituição de forma anônima, mas que salvou vidas, que protegeu a sociedade, que cuidou da minha família, mesmo quando a minha família ficava abandonada, para ele cuidar de outras crianças, outros filhos, enquanto nós estávamos sozinhas. E todo manifesto tem os 2 lados. Eu sei muito bem que nós temos que ser inteligentes. Também não foi inteligente do grupo que estava lá, sabendo que no dia 30 ele vai, supostamente, segundo as palavras dele, nós temos que acreditar, anunciar, né, um reajuste, um pacote de valorização. Então, provocar nesse momento também não foi inteligente. Mas, como político e como governante, governador, o senhor pisou feio na bola. O senhor me decepcionou, não só como uma parlamentar, mas também como membro da família da Segurança Pública, porque o senhor chamou os nossos veteranos da Polícia Militar de vagabundo. E como político, o senhor tem obrigação de aguentar firme, porque eu aguentei nessa casa aqui, quando eu voltei na composição da chapa, muitos desaforos, eu fui chamado de lixo, de porcaria, de vendida, mesmo não sabendo, mesmo sabendo que tudo o que eu estava fazendo aqui nessa casa era para um bem maior para a Polícia Militar, para a Segurança Pública. Haja visto que o nosso presidente da casa, no qual eu votei, acabou de apresentar na mesa um projeto de aumento salarial para os policiais aqui da casa. Então, eu sei o que é ser ofendido, mas nós temos obrigação. Eu não saí aí distribuindo palavrões, generalizando e muito menos ofendendo quem deu a vida por as pessoas que nem conhecem. Então, quero deixar aqui a minha tristeza, não é nenhum repúdio. É a minha tristeza, eu estou muito triste, decepcionada, e eu sei que a família da Segurança Pública está sangrando hoje. Pode vir o aumento que vier, pode vir a valorização que vier, palavras ditas não voltam. E nós estamos feridos, porque muitos dos nossos veteranos hoje se aposentam e a estatística de vida são 5 anos, porque eles são devolvidos para a sociedade doentes, sem condições, sem meios financeiros para se manter, têm que continuar trabalhando e mais. Só sabem ser polícia, e quando são devolvidos para a sociedade, eles não se enquadram em lugar nenhum dentro desse contexto. Então, fica aqui a minha dor, e compartilho, peço desculpa para todos os profissionais de segurança pública, em especial aos policiais militares, e dizer que nós somos maiores que tudo isso, e a luta muda a lei. Senhor presidente, eu peço a suspensão da sessão, ao levantamento, em acordo de liderança, por favor. Muito obrigado, senhora deputada. A senhora falou tudo, pisou na bola, né? Antes de encerrar aqui, eu quero saudar as pessoas. Levanta a faixa para eu ver. O pessoal aí do concurso do AEVP 2014. Muito obrigado pela presença. Pelo fim do desvio da função, a escolta é nossa. Você não sabe como nós da PM queremos passar essa escolta de vez para o AEVP, né? O pessoal da PEC 02 também sempre presente. Obrigado pela presença. As demais pessoas aqui presentes, deputado Emílio, por gentileza. Só uma questão de ordem. Por favor, questão de ordem ou comunicação? É uma comunicação. Comunicação, por favor. Para um rápido registro, pode soar estranho, mas eu quero, não no nome do PT, no meu nome próprio, manifestar meu pesar pelo falecimento do Dr. Lázaro de Melo Brandão, ex-presidente do Bradesco.
Doutor Lázaro, eu digo porque, como todos sabem, o Bradesco tem a sua sede em Osasco e eu fui testemunha do trabalho, da parceria que ele fez conosco. Só em Osasco, tem 2 escolas da Fundação Bradesco que nós devemos a ele, né? Também a sede da ACD também foi construída com apoio decisivo dele, e também a maternidade, o Hospital e Maternidade de Osasco, onde nascem mais de 300 crianças por dia, foi graças ao trabalho dele. Então, em que pese qualquer diferença sobre visão do país, visão de mercado, Dr. Lázaro é um homem que marcou época e prestou um grande serviço ao país. Muito obrigado, deputado. Muito bem lembrado. Então, nosso falecimento em nome de todos os deputados, a família do Dr. Lázaro Brandão, a família Bradesco, nossos sentimentos pelo falecimento do Dr. Lázaro Brandão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas. Antes de fechar aqui, queria mais uma vez lembrar ao senhor governador que eu e nem todos os policiais militares veteranos somos vagabundos. Aguardamos que Vossa Excelência venha a público se retratar por essa infelicidade que o senhor cometeu ontem a nos taxar como vagabundos. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária. Lembrando a você, telespectador, que ainda hoje, a partir das 19 horas, teremos uma sessão extraordinária. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.